Eu acho que para a gente falar da importância das eleições parlamentares na defesa do serviço público, e aí tendo bem claro, serviço público, servidores e o serviço propriamente dito, porque quando a gente defende o serviço público, a gente está defendendo saúde, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e outras áreas extremamente necessárias para a população. Só para ficar em uma, combate à pandemia só funcionou porque o serviço público funcionou. Fosse no atendimento direto à população, no SUS, fosse nos institutos de pesquisa e produção de vacinas, e eu estou falando só da área da saúde. Defender o serviço público é isso, é defender escola para todo mundo, desde a creche até a universidade, a saúde desde o básico até a cirurgia mais complexa. Lembrando, transplante nesse país, nenhum hospital privado faz. Nenhum. Atendimento a doenças chamadas doenças de pobre, nenhum hospital faz. E que doenças são essas? Hanseníase, tuberculose, AIDS, por exemplo. Nenhum plano de saúde cobre. Nenhuma instituição privada atende ou trata. E eu falo isso porque eu tenho pessoas na família que precisaram e estão sendo tratadas pelo SUS, apesar de ter plano de saúde. Então, defender o serviço público é isso, é defender direito à população. E aí, quando a gente fala do processo eleitoral, a gente precisa ter claro, primeiro, o excelente trabalho das entidades sindicais, principalmente de servidores, e aí vai, com todo carinho, uma crítica a entidades do setor privado que acompanharam, apoiaram, mas não participaram da pressão aos parlamentares. E eu venho dizendo isso em várias lives que eu fiz durante os 2 anos de pandemia e algumas atividades presenciais depois da vacinação, a necessidade de quem não é sindicalista do setor público também acompanhar, também pressionar o parlamentar. Porque eu dizia uma frase que muita gente repetiu por aí. Eu, servidor, se a PEC 32 for aprovada, eu perco meu emprego. E você, que não é servidor, perde o atendimento à saúde, perde a educação, perde um monte de coisa. A escola privatiza e a família que tem a criança naquela escola pode não ter mais condição de manter o filho naquela escola. Então, é importante que todo mundo defenda o serviço público. E uma das formas de defender o serviço público é participar do processo eleitoral. Nós vamos agora entrar na fase da campanha, onde vai começar a discussão de governadores, de senadores, deputados federais, deputados estaduais, e é muito importante a gente saber da necessidade de acompanhar isso. Eu vou mostrar aqui algumas importantes justificativas para isso. Primeiro, eu quero chamar a atenção para o fato de que a gente vive no Brasil aquilo que Sérgio Abranches, cientista político, em 1988, denominou como presidencialismo de coalizão. O que é isso? É um sistema presidencialista, nós vivemos num, mas aqui no Brasil ele é de coalizão, ou seja, o presidente não governa sozinho, ele governa junto com o parlamento, no caso, o presidente da República junto com o Congresso, o governador junto com a Assembleia Legislativa e o prefeito com a Câmara Municipal. Nessa coalizão, se não houver uma articulação muito bem feita entre o chefe do executivo, seja ele presidente, governador ou prefeito, e o respectivo legislativo, trava o governo. E por mais que pareça que não, algumas coisas têm que ser pontualmente negociadas, claro, com limites, nós não vamos ultrapassar, como o atual governo ultrapassou, entregou o cofre na mão de parlamentares, entregou os principais cargos na mão de parlamentares e abriu mão de governar. O que ele quer é o poder para defender a família e os amigos, como ele já cansou de dizer. Inclusive, a troca constante de dirigentes da Polícia Federal e de outros órgãos não tem outro objetivo. Quem governa, quem manda no Brasil hoje é um pedaço do parlamento. E aí a gente tem que ter claro que, com limites, como eu falei, há sim a necessidade de fazer essa articulação entre o legislativo e o executivo. Absolutamente todo chefe do executivo precisa de uma base parlamentar para sustentar a sua proposta política, sustentar aquilo que levou ele a ser eleito. E aqui no Brasil nós temos 2 exemplos de quando o presidente da República ou não tem, ou perde o apoio, perde
a força nessa articulação com o parlamento, o resultado o que dá? E aí é muito fácil de lembrar. Primeiro, os dois eram presidentes eleitos com base em políticas amplas. Um direita, extrema-direita, inclusive, apoiando, outro progressista de esquerda e tudo mais. Eu estou falando de quem? De Collor e Dilma. Nos dois casos, perdeu o apoio do parlamento. O que aconteceu? Os dois foram colocados para fora, por motivos diferentes. Mas o fato de ter apoio no parlamento impediu que Temer saísse. O apoio no parlamento impediu processos contra Fernando Henrique, por exemplo, e outros casos que a gente pode buscar na história mais ou menos recente. E aí, pensando nisso, a gente tem que ver o que acontece com o Congresso Nacional e o fato de que a composição do Congresso hoje não é à toa. E eu quero começar resgatando aqui um pedacinho de uma entrevista que o presidente da Câmara dos Deputados deu no dia 15, não, deu em fevereiro deste ano ao jornal Valor Econômico, que publicou no dia 15. Entre tantas perguntas, o jornalista do Valor Econômico perguntou para o Arthur Lira: mas se o Lula ganhar? Com um sorrisinho assim meio de quem não está levando muito a sério, Arthur Lira respondeu o seguinte: aí o Lula está dizendo que vai fazer um monte de coisa. Não é só isso, né? Que vai extinguir o teto. Aí ele segue. São coisas de cada candidato, de cada plataforma política. Só queria lembrar que no meio dos presidentes que estão e que serão eleitos, tem o Congresso Nacional. E já deixei bem claro, permanecendo um Congresso de centro-direita, nossa vontade é não retroagir nos avanços que a gente já teve. O problema é terminar as reformas paradas. Eu peguei só essa resposta que ele deu ao jornal Valor Econômico, que mostra a importância da composição do Congresso Nacional. E se a gente pegar o foco principal só das duas últimas legislaturas, a atual eleita em 2018 e a anterior eleita em 2014, nós vamos ver objetivamente alguns pontos que eu achei importante destacar. Primeiro, no projeto neoliberal, dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Mundial, a orientação era congelamento de gastos públicos, reformas trabalhista, previdenciária e administrativa. Essa última está em curso ainda. Privatização, redução ou fechamento de serviços públicos. Redução de despesas com servidores. Reparem que eu falei congelamento de gastos públicos, mas redução de despesas com servidores. Desmonte e venda de empresas estatais, entre outras coisas. E nas políticas públicas, corte de direitos sociais, como trabalhista, previdenciária, acesso à saúde, educação, assistência social e outros. Na questão orçamentária, as duas legislaturas trabalharam com o seguinte objetivo: na redução de gastos públicos. Primeiro, imposição do teto de gastos com a emenda 95 em 2016. Uma lei de diretriz orçamentária a cada ano mais restritiva do que a anterior, com maior contingenciamento, e leis orçamentárias também cada vez mais acentuado o limite de despesas primárias, que são as despesas com políticas sociais, principalmente, e servidores públicos. Redução, estou falando ainda da parte de orçamento, de recursos de áreas estratégicas, como saúde, educação, ciência, pesquisa, tecnologia, fiscalização e controle, que não interessa nada disso, nem a saúde e a educação, mas também não interessa a fiscalização, o controle do que se faz, e, obviamente, a criação do orçamento secreto e outras formas de utilização de emendas parlamentares, podemos chamar de propinas. E aí eu trouxe aqui uma apresentação em PowerPoint, eu queria ver se quem está aí no nosso suporte poderia colocar, por favor, para a gente poder rapidamente observar. Primeiro, nós vamos ver aqui nessa apresentação algumas informações importantes. Aqui, nós temos aqui o retrato do que foi a eleição em 2018. Na barra azul, nós temos a bancada empresarial com 204 deputados. A barra verde, a ruralista, com 80, a barra laranja, a evangélica, com 85, a roxa, a da segurança, que muitos chamam de bancada da bala, e a vermelha, a bancada sindical. Esses dados foram tirados do Radiografia do Congresso, que é um trabalho excelente que o DIAP faz,
sempre que tem uma eleição, no período do ano da eleição, no finalzinho, pouco antes da posse dos parlamentares eleitos, é divulgado. Então, essa é a Câmara dos Deputados eleita em 2018. O próximo, por favor. No próximo, a gente vai ver o Senado, também eleito em 2018. Lembrando que em 2018 foram eleitos 2 senadores por estado. E nós temos, de novo, a bancada empresarial, é a maior, com 38. Lembrando, são 81 senadores. De empresários, nós temos quase metade do Senado. 27 parlamentares se dizem ligados à bancada ruralista, 7 evangélicos. E evangélico, eu quero fazer uma ressalva. A gente fala evangélico porque todo mundo fala, mas a gente sabe que as bancadas são neopentecostais, não são evangélicas. Você dificilmente vê alguém que não é neopentecostal entre os parlamentares eleitos. A bancada da bala elegeu 9 senadores e a bancada sindical, mais uma vez, é a menor, com 5 senadores. Isso significa, juntando Câmara e Senado, próximo slide, por favor, o Congresso Nacional. No primeiro slide, é por onde entram os projetos. O segundo slide é a Casa Revisora. E quando tem votações como orçamento, por exemplo, quem vota é o Congresso, com as 2 casas juntas. E aí nós temos a bancada empresarial com 242 parlamentares, entre senadores e deputados, a ruralista, a segunda maior, com 107, a evangélica com 92, a da segurança com 70 e, somando Câmara e Senado, a bancada sindical tem só 40 parlamentares em 2018. Agora, como nós chegamos até aqui? Vamos para o próximo slide, fazer uma apresentação bem rapidinha para a gente poder não perder tempo. Eu peguei da eleição da presidente Dilma em 2010, quando saiu o presidente Lula e entrou a presidenta Dilma, foram eleitos 246 deputados da bancada empresarial, 142 da ruralista, 70 da evangélica, 64 ligados ao movimento sindical e 30 da bancada da bala. Quando chega no fim do primeiro mandato da presidenta Dilma para o segundo, há uma pequena queda na bancada empresarial, cai para 221, uma queda também razoável na bancada ruralista, mas percebam que nenhuma das duas perdeu a liderança, quem era líder continuou, quem era vice-líder continuou. A bancada evangélica teve um pequeno crescimento, passou a 75 deputados. A bancada sindical, com um detalhe, a Dilma foi reeleita e a bancada sindical diminuiu de 64 para 51. E, por fim, a bancada da bala saiu de 30 para 35 deputados. Quando Bolsonaro foi eleito, em 2018, houve mais uma pequena queda da bancada empresarial na Câmara, uma queda, mais uma vez, da bancada ruralista, um pequeno crescimento, de novo, da bancada evangélica, um crescimento mais acentuado da bancada da bala e, mais uma vez, uma queda da bancada sindical. Vamos ver o Senado no próximo slide. Olha aqui. Não é coincidência. O Senado é a casa revisora. Como eu falei, pela Câmara entram os projetos, mas quem pode manter, alterar ou estacionar no final das contas é a casa revisora, que é o Senado. E no Senado, 2010, quando a Dilma foi eleita, a bancada empresarial tinha 27. Quando a Dilma foi reeleita, a bancada empresarial no Senado cresceu para 30. E com Bolsonaro eleito, se elegeram 38 senadores da bancada empresarial. Da bancada ruralista, olha como cresceu na eleição de Bolsonaro, comparando com 18 na eleição da Dilma, 17 na reeleição da Dilma e depois do golpe elegem 27 senadores da bancada ruralista. Aqui, embaixo, eu vou inverter um pouco a ordem e pegar a bancada da bala, que não tinha nenhum senador, nem em 2010, nem em 2014, elegeu 9 senadores ligados à bancada da bala em 2018, junto com Bolsonaro. A bancada evangélica tinha 3 em 2010, em 2014 passou para 7, mais do que o dobro. E a bancada sindical, que tinha 8, passou para 9 e depois caiu para 5 no Senado. Como é que foi o desenvolvimento dessas bancadas no Congresso Nacional? Próximo slide, por favor.
Aqui. A bancada empresarial teve uma pequena queda, mas continuou com mais do que o dobro da segunda maior bancada, que é a bancada ruralista. No Congresso como um todo, a bancada ruralista teve uma queda, mas continuou com segundo lugar em relação a essas 5 bancadas que eu escolhi aqui para a gente trabalhar. A evangélica, um crescimento, a da bala, outro crescimento, e a bancada sindical, mais uma vez, mostrou a queda no Congresso, somando as duas casas. E aí me chama a atenção a relação da bancada evangélica com a bancada sindical. E aí eu quis fazer um destaque. Vamos para o próximo slide, por favor. Na Câmara dos Deputados, não é coincidência. A bancada evangélica tem um leve crescimento e, mais acentuado um pouquinho, a diminuição da bancada sindical. Vamos ver isso no Senado agora. Próximo slide. A bancada sindical vinha mais ou menos paralela em quantidade de senadores em relação à bancada evangélica, mantendo uma certa distância favorável à bancada sindical, mas em 2018 ela cai, passa para ter menos parlamentares no Senado do que a bancada evangélica. Como é que foi o resultado disso no Congresso? No próximo slide, por favor. Está aí. Como diz o professor, meu amigo querido Márcio Portman, a bancada evangélica cresce pela ausência da base da bancada sindical elegendo parlamentares. O fato do movimento sindical não estar investindo na base, e aí uma coisa que o Márcio Portman chama a atenção, que eu acho muito importante, ele usou o exemplo de um bancário, poderia ser qualquer categoria do setor privado. Está trabalhando, tem direito ao sindicato. Não está trabalhando, não tem direito ao sindicato. Não está na hora do sindicato começar a conversar com o desempregado, com aquele que está desalentado, que está com dificuldade? A gente não está fazendo isso, e a bancada evangélica faz. O pobre que não tem emprego não encontra apoio no movimento sindical, mas encontra na igreja evangélica. Agora, bem rapidinho, eu quero pegar só a bancada sindical e voltar um pouco mais no tempo. No próximo slide, por favor. Aqui, eu começo com a eleição de Fernando Henrique Cardoso no seu segundo mandato. Nós elegemos 40 deputados da bancada sindical. Essa subida, a primeira subida, vai para 69, quando Lula foi eleito em 2002. E aqui chama atenção, em 2006, a primeira queda, Lula termina o primeiro mandato com uma excelente avaliação, foi reeleito e a bancada sindical diminuiu. No final do segundo mandato do presidente Lula, a eleição da presidenta Dilma, a bancada sindical cresceu um pouco mais na Câmara. Caiu em 2014 e caiu muito mais na eleição de 2018. Ou seja, nós elegemos na última eleição menos deputados do que elegemos no período de Fernando Henrique Cardoso. No Senado, por favor, próximo slide. Aqui nós tivemos uma crescida razoável. Começamos com 4, quando Fernando Henrique elegeu o segundo mandato. Passamos para 5, quando Lula foi eleito. 7 na reeleição do Lula. 8 na eleição da Dilma. 9 na reeleição da Dilma. E caímos para 5 na eleição do Bolsonaro. Não é por acaso isso. No Congresso, o próximo gráfico, mostra que a gente teve uma crescida quando Lula foi eleito, que é a parte de cima dessa primeira linha. A queda, subimos um pouco, mas não chegamos a voltar ao que era em 2002, e a partir daí só caindo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, já caminhando para o fim, é o próximo slide. Uma pesquisa recém-publicada pela CNN, feita pelo Instituto Quaest, detalhe, a pedido de quem? Do Instituto Renova BR, que é uma instituição neoliberal. Pego 3 pessoas na direção dessa instituição: Luciano Huck, Abílio Diniz e Armínio Fraga. Todo mundo sabe quem são as peças. Olhem as perguntas e as respostas dessa pesquisa. O próximo slide, por favor. Você se lembra de como votou para deputado federal na eleição de 2018? 2/3 dos entrevistados não se lembram. Apenas 15% sabem quem votou. A grande maioria não faz ideia de em quem votou há 3 anos e meio atrás, não é 4 anos.
Vamos para o próximo slide. Segunda pergunta. Aprova o trabalho de deputados, senadores e políticos em geral? 2/3 não aprova. Coincidentemente, 2/3 não aprova que deputados e senadores fazem, mas não lembrem quem votou. Vamos para a próxima pergunta. Quando você decide o voto para deputado federal? A maioria diz que pelo menos um mês antes. A segunda maior quantidade está na última semana. E aí, vamos passar para o próximo slide. Motivo para o voto em deputado federal. Quase metade diz que gostou das propostas. Guardem isso, porque eu vou falar ali no finalzinho. Em segundo lugar, vota porque é da sua cidade ou da sua região. Estou falando de deputado federal, que tem voto no estado todo. Próxima pergunta. Opiniões levadas em consideração. Aqui chama atenção, na parte esquerda do gráfico, a cor meio ocre aí, o que mais se leva em consideração? Opinião de familiares e parentes. Em segundo lugar, o que houve do candidato a presidente. E aqui eu faço um parênteses. Não é à toa que está cheio de candidato. E eu pego Romero Jucá, que está sendo eleito candidato por uma chapa ligada a Bolsonaro, mas que diz que vai apoiar Lula. E já está, inclusive, fazendo contatos, participando de reunião, dizendo que, na verdade, ele vai apoiar o Lula. Por quê? Porque o candidato Lula pode ajudar, inclusive, ele a crescer de volta no Senado. A próxima pergunta acabou, eu acho. Eu acho que acabou aí a apresentação. Eu quero só rapidinho dizer o seguinte. O Bernard Manin, que é um cientista político francês, disse uma coisa importante, e a direita trabalha com isso aqui no Brasil. A frase dele é a seguinte: desde o início do século XX, vivemos em um modelo de democracia de auditório, onde a imagem dos candidatos vale mais do que a agenda ou um projeto de governo. E aí, me chama a atenção aquela pergunta que foi feita quando a pergunta foi motivos para votos em deputados federais. E a resposta foi o quê? Gostou da proposta, ou melhor, gostou da imagem que foi apresentada. Isso significa, eu encerro por aqui, a extrema importância das entidades sindicais, das entidades associativas, das entidades identitárias que cuidam de gênero, raça e outras, e todas as entidades ligadas ao movimento estudantil, seja ele qual for, universitário, secundarista, não importa, todo mundo que tem qualquer acesso a uma base ou a várias bases, porque às vezes a pessoa milita na área de negro, de mulher, sindical ou estudantil, mais de uma, nós temos que conversar com a nossa base, conversar com as pessoas que a gente conhece, dizendo o seguinte: só mudando essa correlação de forças, eu não vou dizer inverter, porque eu não acredito que a gente tenha tão rápido condição de inverter a correlação de forças, mas diminuir a distância. Nós podemos, no mínimo, dificultar a aprovação de projetos ruins. Porque eu pego um exemplo, nós não perdemos a estabilidade no serviço público, porque mesmo tendo 1/3, ou melhor, 30%, menos um pouco que 1/3 do Congresso durante o governo Fernando Henrique, essa parte da reforma administrativa que deu na emenda 19 não foi aprovada.